a outra proposta que ele coloca aqui na revista é explicar para os irmãos que o que é a fé sem obra é morta. Deixa eu explicar um pouco para vocês. Nós temos que fazer a obra de Deus por amor. Amém. Certo? Mas nós, evangélicos, temos a mania de desassociar amor à obrigação. No sentido bíblico e da obra de Deus, nós não deveríamos fazer isso. Eu quero ler com vocês um texto, na própria carta de Tiago, no capítulo 1. O versículo 1. Quem quiser ler, pode ler para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, Veja. Tiago, servo de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão salvação. Tá bom. O que Tiago fala aí que ele é? certo. Servo de Deus e servo de Jesus Cristo. O termo servo aí no original é escravo. Agora abre aí Romanos capítulo 1. O versículo 1. Como é que está escrito aí? Paulo, servo de Deus, Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, escravo de Jesus Cristo. O que acontece com a gente? Que é difícil da gente entender. Por que é difícil da gente entender? Porque quando a palavra de Deus, ela nos coloca do tipo dizendo, nós somos filhos de Deus. Existe uma contradição entre filho de Deus e escravo de Deus? Aparentemente, na nossa cultura, sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia, a palavra de Deus apresenta pelo menos 3 coisas que nós somos de Deus. Filho, discípulo e servo. E sabe o que eu estou falando? Servo está falando escravo. Filho, discípulo e escravo. Servo, melhor. Um servo, ele pode ser servo sem ser discípulo e sem ser filho. Um discípulo, ele pode ser discípulo sem ser filho, mas nunca sem ser servo. Agora, um filho nunca é verdadeiramente um filho sem ser discípulo e sem ser servo. Na cultura judaica, o principal servo da casa era o filho. Por isso que a gente não consegue entender isso. Veja a parábola do filho pródigo. Veja a parábola dos 2 filhos. Que o Senhor chega para um e diz o quê? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Entendeu? Lá naquela cultura, não tinha como ele ser filho sem ser servo e sem ser discípulo. E ele fazia isso por amor, mas sabendo que tinha obrigação. Olha o texto do capítulo 15 de João e veja como ele é mal interpretado. Em João capítulo 15, se vocês abrirem ele aí, João capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 10. Todos acharam, amém? Amém. Está escrito assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Está sendo condicional aí, tá? Se guardares o meu mandamento, permanecerei no meu amor.
do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não é o que eu peço. Ninguém manda amigo. Você é meu amigo, certo? Você não é meu amigo? Vocês não são meu amigo, meus amigos? Se eu quero alguma coisa de vocês, eu peço ou eu mando? Mas Jesus está dizendo, vocês serão meus amigos se fizeres o que eu mando. Olha como é que tem alguma coisa errada, porque nós entendemos o que ele quer dizer aqui. E sobre que amigo ele está querendo dizer. Espera. Aonde eu estou? Versículo 15. Já vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Primeiro que a pessoa lê isso daqui como se estivesse lendo assim. Não vos tenho mais chamado de servo, mas tenho-vos chamado de filho. Primeiro que aqui o termo não está para filho. O termo aqui é amigo. E ele está falando aqui acerca de servo. Do papel que o discípulo tem como servo. Os discípulos de Jesus eram filhos do Pai? Eram. Mas também eram servos. E também eram discípulos. Eu entendi que se você servir a Deus... Vou explicar. Eu vou explicar, calma. Eu vou explicar. Vocês têm que esperar eu explicar o texto. Presta atenção numa coisa. Jesus ele disse assim: não vou chamar mais vocês só de servo, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto o Pai me disse, eu fiz vocês conhecerem. Mas lá acima ele disse: se vocês me obedecerem, vocês são meu amigo. Se não me obedecerem, vocês não são meu amigo. Ele está tendo uma contradição aqui com o que ele está dizendo? Não. Ele está falando de algo que é comum, se tornou até comum no período da escravidão aqui no Brasil. Existia dois tipos de servo: os que viviam na senzala e os que trabalhavam dentro da casa. Os que trabalhavam dentro da casa ouviam segredos do seu senhor, ao ponto de se tornarem amigos. Eles até participavam das festas, mas o pé dele era no chão. Ele não usava calçado. Tem muita gente que não sabe o significado disso. Eles botavam terno, mas não podia colocar calçado no pé. Que é para ele sempre se lembrar que ele tinha acesso ao seu senhor, mas ele era servo. Ele é um servo que se torna amigo. Presta atenção ao que Jesus disse: não vou mais chamar vocês de servo, porque eu contei para vocês o meu segredo. Tenho-vos chamado de amigo. Mas se eles guardassem o que o Pai disse, está falando no sentido literal, o que eles guardassem o que o Senhor disse, continuaria sendo amigos. Se não guardassem, se tornariam inimigos. Quantos amigos de dentro da casa, servos de dentro da casa, traíram os seus senhores? Jesus, ele fala essas coisas para os seus servos, não para que eles guardem para si, mas para que eles passem com fidelidade a outros, sem alterar a mensagem, sem adulterar a mensagem. É nesse contexto que Jesus está falando, no sentido de que chama eles de amigo, como servo íntimo que sabe os segredos do seu Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não anula o fato de ser filho. Não anula o fato de que, chamando de amigo,
deixa de ser empregado. Vamos contextualizar para o nosso dia de hoje? Uma empregada que trabalha na casa há 10, 15 anos. Quando chega para a dona da casa e fala assim, essa aqui que é a tua empregada, como é que ela responde? Minha empregada não, ela é minha amiga. Por que ela fala isso? Porque fica tanto tempo na casa que ela começa a ser confidente da patroa. Entendeu? E naquele caso, no caso literal, o que a patroa conta é para a empregada guardar o segredo e dar conselhos. Mas nesse caso aqui, Jesus está dizendo o seguinte, o que eu contei para vocês que o Pai me disse, passe para outros sem adulterar a mensagem. Sem adulterar a mensagem. Ele aqui no capítulo 15, ele vai repetir de novo o que ele disse. Tanto é que ele fala, lembrai-vos, versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Está chamando ele de novo de servo agora. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Eu quero ler um texto com vocês, mas eu estou com medo de não achar ele. Ele fala esse texto, essa mesma palavra de novo, mais completa, em João no capítulo 13. Vamos contextualizar de novo, para nós podermos entender. Quando você tem um filho, e o filho mora na tua casa, que deve ser o correto até uma certa idade, ele não tem obrigações a fazer? Sim. E se ele não fizer? Apanha. E ele não faz as suas obrigações com amor? E você não corrige o seu filho com amor? Não tem como desassociar isso. É só que forçar a mente um pouquinho para entender. Você é filho de Deus? É obrigado a fazer a obra de Deus, porque você é filho e porque você o ama. 3 coisas te obrigam a fazer a obra de Deus. 3 coisas te obrigam a fazer a obra de Deus. A sua filiação, o seu amor e o conhecimento. No livro de Eclesiastes, o Salomão diz, aquele que aumenta em conhecimento, também aumenta em enfado e em cansaço. Não tem como você vai ser uma pessoa muito ruim se você souber a solução de uma coisa, ver a pessoa tendo aquela necessidade e não estender a mão para ajudar. Só que aí, se você não soubesse, não lhe daria trabalho. Mas como você sabe, aumenta em trabalho e cansaço. Porque todo trabalho gera cansaço. Então o Senhor, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Mestre. O discípulo não tem opção de não seguir o Mestre. Ele é discípulo. Ele tem que seguir o Mestre. E o discípulo não segue só os mandamentos do Mestre. Ele também segue o espaço do seu Mestre. Porque o Mestre, ele não ensina só com palavras. Ele também ensina com atos, ações e atitudes. Então o Mestre, ele está todo o tempo ensinando. Não só verbalizando algo, mas quando ele age de maneira que esteja ensinando ao seu discípulo. O Mestre Jesus, qualquer ação que fazia, ele fazia para deixar um ensinamento acerca do reino de Deus. Todos os milagres que Jesus realizou, conta a história do Evangelho. Cada ação de Jesus conta a história do Evangelho. Para o que ele veio, por que ele veio e para quem veio. Cada ação de Jesus demonstra
que ele é um Deus que se fez homem, se humilhou até a morte, morte de cruz, para salvar um povo miserável nos seus delitos e pecados, que não tinha nenhuma condição de chegar até Deus. As ações de Jesus ensinavam isso. E nós deveríamos fazer o mesmo. Possa ser que as pessoas não aceitem. Se Deus mandar, se a obra de Deus é voluntária, então se eu não fizer, não tem desobediência, certo? Não. É uma questão de raciocinar. O que você faz voluntariamente, se você não fizer, você não pode ser punido. Mas se ele te mandou você fazer, você tem que fazer na obediência. Então é obrigação. Não, obediência não é obrigação. Obedecer é obrigação. É isso que eu estou querendo demonstrar para vocês. Por que nós vamos comparecer? Então, ele manda obedecer a palavra. Por que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? Pelas suas obras. Para prestar conta das obras que nós tivermos feito. Para que nós vamos prestar conta se nós não somos obrigados a fazer? É voluntário. Não se presta conta daquilo que é voluntário. Só se presta conta daquilo que é obrigado. Por que o pai exige que o filho arrume o seu quarto e se ele não arruma, ele é punido? Vai aprender. Porque ele é obrigado a fazer. Se não é obrigado a fazer, não é passivo de punição. Só de elogio se fizer. Mas olha só o que o Paulo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3. Primeiro eu vou ler Romanos, capítulo 5. Deixa eu ver se está no capítulo 5 mesmo. Justificação pela fé. Não, peraí. Outro texto. Não, é 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos acharam, amém? Está escrito assim, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que lhe é feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 13. Ora, todos acharam, amém? Amém. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. Se a obra que alguém queimar, sofrerá o quê? Prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vou ler um outro texto com vocês. Mateus 25. O texto que eu estou lembrando aqui, eu vou lendo com vocês. Mateus, eu vou ler primeiro Mateus 24, do versículo 45 ao 51. Se a gente não é obrigado a fazer, então isso aqui não serve para a gente. Esse texto que nós estamos lendo. E os textos que nós lemos só presta conta aquele que é obrigado a fazer. Se ele é obrigado a fazer e não faz, então ele presta conta. Entendeu? Então vamos lá. Versículo 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor construiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia que ele não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará à sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está dizendo daquele... Agora vamos ler outro, a parábola dos talentos, que é muito conhecida. Mateus 25, do 14 em diante. Porque isso também, como o homem que partindo para fora da terra chamou o seu servo e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não fez uma obra como o outro, só fez guardar. Naquela parábola, está dizendo o cara que fez coisas má. Mas aqui não fez coisas má, ele só fez guardar. Muito tempo depois veio o seu senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste para mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse seu senhor, bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que é um homem duro, que ceifa aonde não semeaste, e que ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse, mau e negligente servo. Caraca, ele só guardou, cara. Ele não roubou. Ele não jogou fora. Ele só guardou. Mau e negligente servo. Como é que ele continua dizendo? Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu tivesse, receberia o que é meu com juro. Tirai, pois, o talento e dai a quem tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você está achando que Jesus é exigente? Olha o que ele disse aqui em Lucas 17. Deixa eu ver se é Lucas 17 ou se é Lucas 13. É Lucas 17 mesmo. Eu vou ler Lucas 17 a partir do versículo 7. Todos acharam? Então está escrito assim, qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando com ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura, das graça a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque só fazemos o que devíamos fazer. Eu vou até parar por aqui. O que acontece, meus irmãos? Jesus, ele disse uma frase assim, que eu também gosto muito dela, e sempre quando eu tenho oportunidade eu a repito. Alegrai-vos, pequeno rebanho,
porque foi de agrado do Pai entregai-vos o reino. Nós não somos só filhos de Deus, nós somos servos e discípulos. Ele também nos fez reis e sacerdotes. O filho tem obrigação na casa, o servo tem obrigação com o seu senhor, o discípulo tem obrigação com o seu mestre, o sacerdote tinha obrigação no templo e o rei tem obrigação no reino. Não é voluntário, é obrigação. Quem não faz vai ser punido. Simplesmente isso. Existe o rei que fala assim: eu não quero reinar hoje. Eu não quero. Imagina o sacerdote: não, hoje eu não quero oferecer sacrifício. Eu não quero. É obrigado a fazer. Acho que eu estava tentando. Agora, se você entende, vamos dar um exemplo para você. Vamos contextualizar aqui, hoje. Você vai trabalhar numa empresa em que você não é reconhecido, em que você não recebe um bom pagamento e que não lhe dão para você fazer aquilo que você é capaz de fazer. Você não consegue amar aquela empresa. Estou falando no sentido secular. Agora, se você trabalha numa empresa em que você é reconhecido, que você recebe o pagamento justo pelo que você faz, e você é colocado na profissão que você é capaz de fazer, você ama essa empresa, mesmo sabendo que você tem obrigação nela. No reino de Deus, nós somos reconhecidos sem merecer. Somos colocados para fazer uma obra em que nós não merecíamos, muito mais excelente do que nós poderíamos fazer. E recebemos muito mais do que nós merecemos, porque é Ele mesmo que nos capacita. E não amamos fazer a nossa obrigação, só quem não consegue raciocinar em cima da palavra de Deus. Eu amo fazer as minhas obrigações no reino de Deus. É assim que o Filho de Deus tem que dizer. Deu para entender isso, gente? Deu para entender, irmão? É simples assim. Tudo que a gente busca no mundo secular é trabalhar numa empresa que nos reconheça. Porventura, falta da parte do Pai reconhecimento? Teríamos nós condições de ser chamados de filho de Deus? Teríamos nós condições de fazer parte das bênçãos do porvir? Merecemos isso? Porventura, merecemos nós a salvação? Merecemos nós a responsabilidade de ter nas nossas mãos a obra de Deus para realizar? Merecemos? Então, como nós não amamos essa obrigação? Como desassociamos a obrigação ao amor à obra? Um filho ama obedecer o que o seu pai manda, não é o que o pai pede. O filho ama obedecer o que o pai manda, não é pede. Um servo ama obedecer o que o seu senhor ordena. Os sacerdotes, eles tinham obrigações no templo e faziam isso por amor. É só para eu parar. Na nossa criação, né? A gente sabia o que tinha que fazer dentro de casa e não precisava do meu pai me mandar fazer. Você já sabe, forrar a cama, levar o lixo, varrer a casa e ajudar a mãe a comprar o negócio. A gente não precisava mandar, a gente sabia o que tinha que fazer. E todo dia a gente fazia aquilo. Só que a geração de hoje, até para levar um lixo, a gente tem que dar um cascudo. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, os filhos não amam fazer a obrigação, o que o pai manda, porque na verdade nós como pais não sabemos amar os nossos filhos como eles merecem ser amados. Nós não sabemos dosar o que merece ser dosado. Nós somos pais imperfeitos.
Mas o nosso Pai não. Nosso Pai nos ama completamente, nos dosa como deve ser dosado, não dá sobre nós tentação acima do que nós podemos. Não nos falta palavra dele para nós. O que é que falta do Pai para a gente? Nada. O nosso Pai é perfeito. O nosso Pai celestial é perfeito. Muitas vezes nossos filhos não obedecem por amor, porque nós não somos pais perfeitos. Nós somos pais imperfeitos. Mas o nosso Pai celestial, não. Amém, irmãos? Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre,